Eu sou a professora Giane e nesse vídeo a gente vai conversar sobre os textos motivacionais, também conhecidos como coletânea da prova de vestibular. Oi pessoal, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre a redação no vestibular. No primeiro vídeo da série, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, a gente desconstruiu a ideia de que um texto vem pronto, então aquela angústia de eu não tenho uma grande iluminação. A gente viu que na verdade o texto é um processo que exige vários passos. No segundo vídeo da série, vou também deixar o link aqui pra vocês. A gente desconstruiu uma outra ideia dessa vez, que a prova de redação é uma prova de escrita, claro que ela é uma prova de escrita, mas sobretudo ela é uma prova de interpretação. Então a gente viu a necessidade, a importância de ler atentamente a proposta, né? Porque tudo que está sendo avaliado está ali colocado, está ali sendo demandado, sendo solicitado, então você precisa ter consciência disso para conseguir fazer um texto adequado. Não adianta ser um texto muito profundo, muito bom, muito coeso, muito informativo, até com muita autoria, se você não estiver atendendo ao que foi solicitado. Então, para a gente viu a importância de ler o enunciado, a gente leu nesse segundo vídeo o enunciado atentamente e a gente viu que um dos fatores que está ali, uma das questões colocadas nesse enunciado é a coletânea, chamado de texto motivacional pelo vestibular. Eu disse que teria vídeos específicos para cada um dos tópicos cobrados no enunciado e hoje é o dia de falar justamente da coletânea, tá bom? A gente vai reler o enunciado só para lembrar do exemplo que estamos tratando. A gente seleciona um exemplo da prova do Enem. Por que o Enem? Porque o Enem cobra um gênero dissertativo argumentativo, que é o mesmo cobrado na maioria dos vestibulares, e esse tema de 2011, porque é um tema, apesar de ter sido cobrado em 2011, é muito recorrente, aliás, não, é um assunto muito recorrente, muito necessário ainda ser refletido. Possível que seja solicitado de novo, mas principalmente porque é um assunto pertinente para o momento em que a gente está vivendo, tá bom? Eu não vou analisar o enunciado de novo, porque a gente já fez isso no outro vídeo, tá bom? Então, se você quiser lembrar, dá uma olhadinha lá. E aqui a gente vai só ler rapidamente para retomar, para focar hoje na questão do texto motivacional da coletânea, tá bom? Vou deixar para vocês aí, para vocês poderem acompanhar comigo a leitura. Proposta de redação do Enem 2011. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, apresentando proposta de conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bom, então esse é o enunciado, e já na primeira linha ali, o que a gente vê? Com base na leitura dos textos motivadores. Isso é o que nos interessa para o vídeo de hoje e a gente vai analisar esse trecho. O que tem de interessante aqui? Primeiro, textos motivadores. Já mencionei para vocês que o vestibular chama de textos motivadores e nós acabamos chamando de coletânea. Por que essa diferença? Coletânea simplesmente se refere a um conjunto de textos, que é o que tem na prova, um conjunto de textos, vários textos para falar sobre o assunto. Então, um nome que a gente escolheu dar para facilitar. Por que o vestibular fala texto motivador em vez de falar coletânea? Tá errado? Não, de forma alguma, nenhuma das duas formas. São duas formas de se referir ao mesmo. Texto motivacional. Motivacional é aquilo que motiva, aquilo que dá um motivo. O que acontece? O vestibular, ele escolhe um tema e te obriga a falar sobre ele. Você não pode falar assim, eu acho que eu quero falar de outra coisa. Não, você é obrigado a falar daquilo. Então, ele acha justo te literalmente justificar, te falar, te explicar por que ele escolheu esse tema. De tanta coisa que ele podia pedir para você falar, por que ele escolheu justamente esse assunto? Porque ele acha que é importante, ele acha que é relevante. Geralmente os assuntos solicitados em provas, principalmente no Enem, são assuntos nos quais nós estamos inseridos. Então não são assuntos alheios a gente, são assuntos que afetam a nossa vida, que influenciam a nossa vida e também assuntos nos quais nós precisamos influenciar. Nós precisamos estar ali, estamos, né? Que a gente está ali inserido naquilo, então a gente precisa refletir. Tá bom? Então, ele justifica. Então, ele vai trazer o texto motivacional, porque a partir desses textos você vai conseguir ler, o Enem espera te convencer da necessidade de pensar sobre esse assunto. Né? Por que esse assunto é relevante? Ele pretende te provar. Olha, com esses textos aqui, eu te mostro que esse assunto realmente é relevante, por isso que você tem que pensar sobre ele, tá bom? O que mais que a gente tem que pensar? Com base, né? Então, o que é esse com base? A base é aquilo que vem embaixo, é aquilo que sustenta, é aquilo que está fundamentando. Então, se o Enem fala que é com base nesses textos, quer dizer que ele está indicando o uso, né? Ele quer dizer que esses textos, essas informações, as ideias que circulam nesses textos têm que de alguma forma aparecer no seu texto. Então, o uso da coletânea, ou se você preferir chamar de textos motivacionais, tanto faz, ele é indicado. Você precisa considerar esses textos na hora de resolver, de escrever a sua redação. Você não pode simplesmente falar, para poupar tempo, então eu não vou ler aqui. Não, você vai ler com muita atenção para que você possa fazer uma redação de acordo com o que foi solicitado. O que mais que a gente precisa pensar? Já sei, Giane. Bom, então já que eu sou obrigado a ler, vou ter que gastar um tempo com isso, sou obrigado a utilizar, eu vou lá pegar um trechinho, que eu já copio, porque se eu copiar esse trechinho, uma citação já me resolve o problema, porque daí já usei a coletânea, eles ficam felizes. Posso fazer isso? De jeito nenhum. Como não, Giane? Você acabou de falar que tem que usar
Não pode copiar. Lá embaixo da sua prova vai estar escrito cópia de trechos proibida. Giane, então tá confuso. Espera, eu preciso usar, mas eu não posso copiar? Sim. O que você precisa usar? De que forma você vai utilizar? É para isso o vídeo de hoje. Você vai pegar ali informações, dados, ideias, caminhos, formas de abordagem do tema. Ele tá ali para te ajudar, tá ali para ser justo com você, para te dar informação. Porque vamos imaginar o seguinte cenário. A prova vai tratar de agronomia. O seu amigo concorrente, amigo mais concorrente também nessa vaga, ele é filho de agrônomo, ele está por dentro do assunto, ele está muito contextualizado ali, ele no dia a dia dele lida com uma pessoa que está inserido ali, então ele tem um conhecimento muito maior do que você que sabe que a agronomia existe, mas não tem ideia do que é, do que faz, não está muito por dentro. Aí na prova cai esse tema, se não tivesse texto motivacional ia ter o que lá? O tema da agronomia, você ia ficar perdido, desesperado, pensando, meu Deus do céu, eu não sei nada sobre esse assunto, eu nunca li, eu nunca refleti. Então veja que é um pouco injusto. Então a prova ela tenta de alguma forma compensar essa diferença, porque claro, não tem como escolher um tema e garantir que todo mundo vai ter o mesmo, não tem como garantir, não é nem impossível, né? Não é nem garantir, é que realmente não existe isso, de todo mundo ter o mesmo nível cultural, o mesmo repertório de informação no mesmo tema. Então, para dar uma espécie de equivalência, né, uma equiparação, tentar compensar de alguma forma e tornar a prova menos injusta, o Enem, ele te fornece, não só o Enem, como os outros vestibulares, te fornece informações para que você possa, ali na prova, mesmo que você nunca tenha pensado naquele assunto, você tenha informações suficientes, necessárias, para que junto com o seu repertório cultural, construído ao longo da sua vida, você consiga conceber um texto. Então, é uma forma de justiça também. Certo, pessoal? Então, é o seguinte... motivacional, porque vai te motivar, vai tentar te convencer, é importante você pensar sobre isso, você precisa usar alguma informação que está ali, informação, dado, ideia, forma de abordagem, caminhos propostos, você não pode copiar exatamente nenhum trecho, e isso vem para te ajudar, então encare isso como um agradeça, né, em vez de ficar bravo que tem um texto muito longo, fique feliz que você vai ali tirar ideias. Certo? E aí? E aí que a gente vai ler a coletânea. Gente, você vai ficar lendo durante um vídeo. Sério, sério, porque o vídeo é pra isso. Pra mostrar como a gente usa a coletânea. Então, se não ler, não tem sentido, né? Então, vai demorar um pouquinho. Você não vai passar, porque se a gente vai ler comentando, não tem sentido você passar o vídeo, pular essa parte. Então, eu vou deixar o texto pra vocês acompanharem comigo. E a gente precisa, antes de ler a coletânea, sempre reler e refletir sobre o tema. Qual que é o tema mesmo? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Por que eu preciso me atentar ao tema e pensar um pouco no tema antes de ler a coletânea? Porque a coletânea vai trazer muitas informações e não são todas que são adequadas para o tema. Algumas poderiam causar uma fuga ao tema, algumas, dependendo da abordagem, servem ou não servem. Então, para você ter certeza do que é pertinente, do que é adequado de ser selecionado, você precisa ter em mente ali qual que é o recorte que a prova propõe. Então, eu estou falando de tecnologia, rede social, tecnologia. Mas dentro de tecnologia, eu estou falando especificamente de rede social. Dentro de rede social, eu estou falando especificamente do limite entre o público e o privado, ou seja, da questão da privacidade. Então veja que eu não posso falar de qualquer assunto que se refira à tecnologia, eu não posso falar de qualquer assunto que se refira à rede social, eu tenho que falar especificamente da tecnologia, da rede social. Olha como vai afunilando. E nesse século, não é para falar como vai ser o futuro, então vamos levantar hipóteses de que caminho a tecnologia está tomando, ou como era no passado, vamos fazer uma comparação. Não, você tem que focar neste século. Para fazer uma comparação na introdução, mas esse é o assunto para outro vídeo. O foco do seu texto, sua tese tem que ser centrada nesse funilzinho. Tecnologia, rede social, privacidade dentro da rede social nesse momento. E pensa no que você vive mesmo, a gente já conversou sobre isso no outro vídeo, né? O que você realmente posta, quais são as consequências que isso traz e por aí afora. Vamos para o texto? Então, texto 1 da coletânea, o que nos traz? Liberdade sem fio. A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano, assim como saúde, moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi, organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela não chega, ainda com acesso livre e gratuito. Acabou o texto. Então, um texto informacional que vai literalmente dar uma informação. Então, ele fala assim, agora a internet é um direito. Assim como casa, assim como comida, assim como educação, como saúde, não fala de comida, mas a gente pode inferir aqui, é um direito. O que você pode tirar desse texto? A primeira informação, você pode questionar o texto, né? É um direito, mas todo mundo tem acesso? Porque a educação é um direito, mas a gente sabe que não todo mundo tem acesso. A saúde é um direito, não é todo mundo tem acesso. E por aí vai. Então, é a primeira questão que a gente pode colocar, né, como leitores, né, como alguém inferindo, como alguém interpretando o texto. O que mais? A gente viu que tem uma abertura dos sinais. Então, as pessoas estão usando mais em público, elas não usam só em casa, elas usam em lugares públicos. E também várias pessoas estão usando. Então, antes era um público restrito, não só o aumento de espaço, de acesso aumentou, mas o próprio aumento de público. Quer dizer que várias pessoas que não utilizavam, hoje em dia têm utilizado. Então, são algumas informações que a gente pode perceber aqui e você vai circulando essas informações. Texto 2. A internet tem ouvidos e memória.
Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que nos Estados Unidos a população já passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% de seu tempo online em redes sociais. A grande maioria dos internautas, 72% de acordo com o Ibope Media, pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. Faz parte da própria socialização do indivíduo do século XXI estar numa rede social. Não estar equivale a não ter uma identidade ou um número de telefone no passado, acredita Alessandra Barbosa Lima, CEO da eLife, empresa de monitoração e análise de mídias. As redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar reputações. Um dos maiores desafios dos usuários de internet é saber ponderar o que se publica nela. Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público, pois a internet é um ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não é coberta de anonimato, uma vez que mesmo quem se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado e identificado. Aqueles que por impulso se exaltam e cometem gafes podem pagar caro. Então, aqui a gente tem também um texto informacional, porém, veja que esse texto informacional ele já traz dados, então tem ali números que podem ser usados. Eu tenho também comentários, então faz parte da socialização. Veja que alguém se posicionou aqui dando uma opinião, alguém de fora, por isso que vem entre aspas. Olha, isso faz parte da socialização. Então, quer dizer, você já começa a questionar, então é uma escolha utilizar a rede ou não é uma escolha? Então, parece que não, né? Porque isso faz parte da vida como uma identidade, quer dizer que eu preciso usar, parece que não é mais uma escolha, que a gente é obrigado a usar. Então, quer dizer que as consequências com as quais temos que lidar, todo mundo tem que lidar, querendo ou não, já que é uma coisa quase obrigatória. Outra coisa, aqui vai colocar também os pontos positivos e negativos. Então, veja que é um texto informacional, mas ele traz também reflexões, ele não apenas informa, ele propõe reflexões, ele traz alguns posicionamentos, algumas opiniões. Quais opiniões, por exemplo? Primeiro, ele traz o lado bom e o lado ruim. Então, ó, de um lado, se ela serve para disseminar informações, serve para socializar coisas boas, também arruina a reputação. Então, tem que tomar cuidado com o uso. E daí vem as opiniões. Olha, é preciso ter bom senso no uso, é preciso saber o que se publica, saber o que tem que ser mantido privado. Então, sempre ali na discussão do que é público, do que é privado, o que tem sido publicado e não deveria, o que deveria e não tem sido, e com isso a gente também até a própria consequência, né? Você pode pagar caro, você pode ter consequências na sua própria vida se você fizer um uso inadequado. E o texto 3, por fim, a gente tem uma tirinha. Preciso lembrar sempre quando a gente tem tirinha, chart, cartoon, esses tipos de gêneros textuais, esses gêneros textuais que trazem imagens, trazem recursos não verbais, lembrar da associação, né? São textos construídos na base da associação entre elemento verbal, texto escrito, e elemento não verbal, a imagem. Então não adianta só você ler, você precisa ler e analisar a imagem para daí sim construir o significado. O que a gente tem aqui? Malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. E no último quadrinho não tem nada escrito, por isso a importância, a necessidade da imagem. Que a gente tem um guardinha, né? Eu tô rindo, mas é horrível na verdade. Um guardinha que tá ali observando a câmera e a imagem da câmera tá sendo filmada também. Então quando alguém fala pra ele, olha, a gente pode lutar junto contra essa sociedade de controle, estamos do mesmo lado, né? Ele não fala nada, mas o que fica claro aqui? Não podemos, eu também estou sendo controlado, eu não posso me juntar a você porque tem alguém me vigiando. Então, o que fica claro aqui? Primeiro, uma ironia, segundo, uma crítica, né? E uma reflexão. Qual é a reflexão? A gente está sendo controlado o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro estamos sendo controlados, aí você pode pensar, bom, somos controlados porque queremos, uma vez que a gente se expõe na internet, porque a gente quer. Então, cada dado que eu coloco na rede social, que eu permito que as pessoas me conheçam ou de alguma forma controlem o acesso a esses dados, é porque eu estou expondo. Então, é espontâneo. Mas se você lembrar do outro texto que diz que é necessário usar, então não é mais tão espontâneo. A gente sabe que hoje na vida, muitas coisas são mediadas pela internet e pelas redes sociais. Então, quase que realmente não é uma escolha. Se você quer participar da vida integralmente, você precisa utilizar. Então, você é obrigado a ser controlado também. Aquela coisa, para eu ter o lado bom, eu sou obrigado a aceitar o lado ruim, não tem muito como lidar com isso. Certo? Então, a gente leu os 3 textos e agora a gente pode fazer o quê? Lembrando, né, tendo em mente qual é o tema, qual é o recorte temático, tecnologia, rede social, privacidade, a gente pode, baseado nesses textos, ver quais as informações que a gente vai selecionar para criar teses a partir delas, é o que a gente vai fazer exatamente nesse momento, tá bom? Vamos lá. Vamos lembrar do primeiro texto? O primeiro texto tinha uma informação fundamental que era o aumento do público. As pessoas têm usado mais, porque já que tem se tornado um direito, a gente infere que as pessoas têm usado mais, que mais pessoas têm usado, e aí você pode trazer a sua bagagem e pensar, né, uma coisa que não está no texto, mas você vai inferir, você vai pensar, como eu disse, trazendo a sua bagagem. Que tipo de público tem acessado a internet? Por exemplo, as redes sociais. Quem que não tinha rede social hoje em dia tem, com esse aumento? Crianças e idosos. Então, veja, eu trouxe meu repertório cultural pensando que crianças e idosos usam muito a internet hoje em dia,
Pegando a primeira informação, aliás, a informação do primeiro texto ali, que é esse aumento do público, esse aumento do acesso, esse uso desenfreado. E aí você pode pensar como tem sido perigoso isso, porque são públicos que não estão inteiramente ambientados, então eles não têm tanta malícia para perceber, por exemplo, que quando numa sala de bate-papo, numa rede social, alguém fala, eu sou a Mariazinha de 5 anos, não é necessariamente a Mariazinha de 5 anos que está ali atrás, pode ser um pedófilo, um adulto, uma outra pessoa, enfim, a gente não sabe, uma empresa, pode até ser um robô, né, um mecanismo do site mesmo que está respondendo. Então, isso acarreta muitas consequências. O tipo de informação que a criança vai dar, que o idoso vai dar, é o tipo de relação que vai estabelecer. Então, a questão do perigo de sequestro, a questão de golpe. Então, muitos idosos que sofrem golpes, né? Quando, transfere tanto dinheiro, você recebe tanto em troca, ou compre nesse site, a pessoa compra, o site não existe. Então, a gente tem ali nas redes sociais o uso desses públicos de modo inadequado, por falta de conhecimento, por falta de malícia. E veja que isso é um problema, e o Enem quer um problema, ele quer que você crie um problema para que você possa resolver a sua proposta de solução. Você tem que dar uma solução, então tem que ter um problema. E aí você consegue criar um problema partindo desses textos. E você tem que criar uma solução. Aí é com você, não sei o que você vai criar, é por isso que o Enem, ele te traz esses assuntos polêmicos, né? Porque são assuntos difíceis de resolver. A gente vai fazer o quê? Vai impedir? Então, vai proibir velhinhos, velhinhas e crianças de utilizar. A gente sabe que na prática não funciona. Então, a gente vai fiscalizar. Quem que vai fiscalizar? Como obrigar? Então, a gente vai ter que pedir para colocar o RG, porque ali a idade já é solicitada e as pessoas mentem, né? Tem muitas redes sociais que só podem ser usadas quando você for maior de idade. Todo mundo mente a idade para poder fazer. Então, não adianta. Então, tem que postar o RG para conferir se alguém vai conferir esse dado, para ver se realmente a pessoa é ou não maior de idade. E se for menor de idade ou se for com idade muito avançada, vai ter que ter um fiscal legal, isso vai funcionar na prática? Ou, como eu disse, vai proibir a pessoa de usar ou vai oferecer cursos, então vai ter nas casas dos idosos, e quem que vai ter acesso realmente a esse curso? Nas escolas, a gente pode colocar uma disciplina de mídia social, mídia digital desde sempre, para que realmente faça parte, como tem português, como tem matemática, que tenha também isso, já que vai fazer parte da vida, não tem como a gente fingir que não vai. Então veja que não é um assunto simples, mas é uma tese possível que levanta um problema real, um problema que está acontecendo e a gente precisa achar uma solução. Outra coisa, pensando então, tese 2, pensando ainda no primeiro texto, essa ampliação. Então, em vez agora de pensar na ampliação do público, das pessoas que estão usando, vamos pensar na ampliação dos espaços, né? Ela fala, os espaços estão abrindo as redes. Então, você vai no shopping, aí você já está inferindo, está lembrando da sua vida. Você vai no shopping, tem internet gratuita, você vai no hotel, tem internet gratuita. Mas em muitos lugares, para você ter acesso à internet gratuita, você tem que fazer o tal do check-in. Em muitos lugares você faz porque precisa, em outros você faz porque você quer. E daí você vai lembrar do texto 2. O texto 2 traz que a internet, ela te ajuda, as redes sociais, né, especificamente, te ajuda a se popularizar. Então vamos lá. Eu tenho a questão da ampliação do uso em espaço público, eu tenho a questão da popularização, então coletânea, e eu vou trazer de fora a questão do check-in. As pessoas têm mania de querer mostrar onde elas estão. Então elas vão no restaurante caro, não tem graça não postar foto para falar, eu estou nesse restaurante caro. Elas vão no show, elas querem mostrar que elas estão no show. Elas vão no hotel caro, elas querem mostrar que elas estão no hotel caro para ser popular, para mostrar que uma vida é boa, uma vida é maravilhosa. E isso aumenta o perigo também, novamente o perigo. Por quê? Primeiro, porque você está ali deixando a pessoa formar toda a sua vida, né? Então, ter acesso à sua rotina. Que tipo de pessoa você é, que tipo de vida social você tem, que tipo de condição financeira você tem, a que bens culturais você tem acesso, a que tipo de viagem você faz. Então, você já tá ali mostrando muito de quem você é, se expondo excessivamente. E a ideia do check-in em tempo real é muito pior, porque você está literalmente em tempo real postando onde você tá. E isso favorece as pessoas que estão mal intencionadas, que já te acompanham há algum tempo, conseguem perceber que tipo de lugar você frequenta, então sabe que você está sempre por ali, e daí fica de olho, e quando você um dia marcar que você está ali, a pessoa pode ir até você e fazer alguma coisa ruim. Então, de novo, ou agir com bom senso. Como a gente vai proibir o check-in? Talvez, né, acho que é um pouco impossível proibir, mas pensar no bom senso, né, de quer publicar onde você foi, pelo menos não publica na hora que você tá no lugar. Às vezes é legal, né, a gente encontra amigo, eu tô aqui nesse show, eu também, vamos se encontrar. Mas quem mais tá vendo que você tá naquele lugar, naquele momento? Então é bastante perigoso. 3. Vamos pensar agora nessa questão da popularização. Então, pegando o texto 2, a internet te torna popular. E ela fala, você pode se popularizar pelo bom ou pelo mal. Então vamos lembrar agora, trazer sua bagagem, lembrar de uma coisa que chama cyberbullying. Você conhece, né? Provavelmente já ouviu falar. O bullying nas redes sociais, na internet. Então o que é o cyberbullying? A pessoa vai postar vídeos ou imagens, enfim, conteúdos que zoam de outros. Pode ser vídeos íntimos, né, de intimidade, não necessariamente. Pode ser outro tipo de zombaria, com o físico da pessoa, com o comportamento da pessoa, com alguma mania que a pessoa tem, algum hábito, tanto faz. A ideia é que você, para se popularizar, para você ter seguidores, até algumas vezes um retorno financeiro, você vai ali criando problema na vida dos outros. E isso é muito sério. Então, de novo, a gente tem a questão
do privado e do público, né? Aquilo que deveria ser mantido privado que vem a público de modo completamente inadequado, de modo muito errado. E isso traz consequências muito graves para quem sofre bullying, assim como o bullying fora da internet, também dentro, que o alcance é muito maior. A gente tem a questão da depressão, do suicídio, que precisa ser abordada, porque tem aumentado muito esses números. Mesmo se não fossem grandes, precisariam ser abordados, né, com certeza. Então, essa conscientização do impacto que isso causa na vida da pessoa. E lembrando do título do texto 2, a internet tem memória, não adianta tirar o vídeo, não adianta vir um fiscal e tirar o vídeo, porque uma vez que está no ar, as pessoas não esquecem, as pessoas continuam comentando aquilo durante anos. Primeiro que é difícil conseguir apagar, né, porque várias pessoas já baixaram, ficam repostando, e mesmo se conseguir tirar totalmente do ar, fica na cabeça. A gente lembra do caso da fulana, do caso do fulano. Então, qual que é o impacto que isso vai ter na vida da pessoa? E aí pensar em soluções, né? Por exemplo, então o fiscal vai banir a pessoa da rede social, adianta banir? Vai dar uma multa, vai dar uma pena na cadeia, enfim, o que a gente vai fazer com isso? Então, mais um problema. Pensando ainda, tese 4 agora, ó, tem bastante. Pensando ainda na popularização, mas não só na popularização, vamos dizer assim, na socialização. Lembra quando a gente falou no texto 2? A gente não, né? O texto 2 nos contou que a rede social ajuda a se socializar, rede social, né? O nome já diz. Então, ajuda na socialização. Então, você estabelece ali relações, aí você já vai inferindo com o conhecimento que você tem. Você estabelece relações por afinidade, gostos parecidos, conhece pessoas que passam pelas mesmas situações que você. Isso é muito bom, isso te ajuda a construir uma rede de apoio. E você vai lembrar de uma pessoa, de um grupo que precisa muito de rede de apoio? Os pais. Pais precisam de rede de apoio, todo mundo precisa, né? No caso, eu sou mãe, então vou falar por mim. Mães precisam de rede de apoio. E é maravilhoso você ir lá e encontrar pessoas que estão passando pelo que você está passando, porque daí você lê sobre desfraude, lê sobre desmame, e é muito bom. E daí o que os pais fazem? Ficam postando a vida dos filhos, postando as dificuldades, as facilidades, e é muito bom. Só que isso tem se tornado muito excessivo, porque é bonitinho demais o filho. A gente quer passar o tempo inteiro foto do filho e a gente acaba expondo excessivamente a criança. E até os americanos criaram um termo, chama sharing, que é share, dividir, com parenting de pais. Então, os pais que compartilham excessivamente a vida dos filhos, sejam fotos e vídeos, seja contando mesmo o que está acontecendo o tempo inteiro. Isso é muito problemático. De novo, lembra quando a gente falou a internet tem memória no texto 2? Então, ela tem memória. Isso quer dizer que aquilo que está sendo colocado ali não vai ser facilmente esquecido. Ai, Gina, mas são fotos fofinhas, são fotos bonitinhas. E daí? E se o seu filho não quiser essa exposição? Tem gente que não gosta de exposição. Você não sabe se quando ele crescer ele vai ser a criança que gosta ou não de exposição. É a imagem dele, ele teria o direito de escolher. E ele não tem, e a gente posta mesmo assim. E a questão de quando a gente fica falando das privacidades da criança, né? Então, eu falo dos fraudes, que é uma coisa pessoal. Se a criança não quer que fale disso, porque pra gente é natural, é um processo, mas pra criança, poxa, não é legal, né? Então a gente fica falando sobre isso. Tem até uma questão do Enem, vou deixar aqui o link pra vocês que a gente já resolveu ela, que fala sobre exatamente isso, sharing. Então uma questão aqui pra vocês refletirem também, ter mais bagagem sobre esse assunto. E a questão problemática é que, assim, dentro desse assunto, que já é um problema bem grande, a gente tem 2 pontos. Tem os pais que realmente compartilham pra ter apoio, que é bonito, mas mesmo assim, você invade a privacidade do filho. Quer dizer, tem uma causa boa, até ajuda o filho, porque ajuda os pais a serem pais melhores, mas você tá invadindo a privacidade do filho e futuramente o filho pode sim ficar nervoso e com todo o direito de falar, poxa, né, eu tive muito minha vida exposta. E tem pior, porque tem pais que usam os filhos para ganhar coisas, então posta foto com roupa para poder ganhar roupa de determinadas marcas e passa o tempo inteiro, mas desde criança construindo padrões de beleza. Quer dizer, cria a criança já na construção de padrões de beleza, num consumismo excessivo, além de estar usando a criança, né? Obriga a criança a tirar foto porque tem que tirar foto com a roupa que ganhou. Então, quer dizer, é muito pior. E essas crianças, geralmente, que trabalham com isso, né, até chamam de blogueirinha, o que elas têm que fazer? Além de elas terem todo esse consumismo excessivo, além de ter tudo isso, os pais estão ali, eles fazem concursos. Então, coloca ali a marca, ela coloca a foto de 2 crianças, para quem ela deu roupa, e para você votar, em qual você vota. E assim, baseado em nada. Baseado o quê? Na beleza física, que de novo cai no padrão, né? Então, coloca lá a foto lá no story do Instagram, por exemplo, e fala, vote. E daí coloca várias crianças. Eles dão roupa para várias crianças e pede para você votar qual, entendeu? Qual vai ser a capa da semana, ou votar em qual é a melhor criança. E eu fiquei, quando eu descobri isso, eu falei, gente, que coisa horrível. Porque baseado em quê? Né? Quer dizer, a criança tem lá 5 anos e já tá aprendendo que ela tem que ser melhor que o amigo. Em vez dela aprender que ela tem que ajudar o amigo, ela tá aprendendo que ela tem que ser melhor. Ela tá aprendendo que existe um padrão que ela tem que seguir. Ela cresce assim. Então é muito prejudicial. Isso prejudica a formação da identidade, a formação da personalidade. Então não é só a questão de estou invadindo a privacidade do filho, mas eu estou dando prejuízo na formação dele, no caráter, em quem ele vai ser. Isso é muito sério, gente. A gente tem que pensar sobre isso. E, de novo, está relacionado ao texto, está relacionado à questão do público e do privado. E você trouxe sua bagagem com o sharing, tá bom? Como resolver isso? Não sei. Proibir pai e mãe de postar foto, proibir foto de menor. Vejam que são questões muito problemáticas, porque, assim, essa proibição é muito quase impossível de controlar, né? E também a gente tem que pensar se faz sentido. Afinal de contas, é normal que a mãe tem direito de mostrar a foto dos filhos, mas que alcance que isso vai ter? Quais são as consequências? Isso tem que ser pensado. O que mais que a gente vai pensar?
Indo pro texto 3 agora, pessoal, a gente vai falar sobre controle. Então, a gente vai para nossa quinta tese, para falar sobre essa possibilidade que o texto, essa forma de abordar esse caminho que o texto também nos abre. A ideia do controle. Toda vez que você coloca um dado na rede, você sabe que ele automaticamente está ali disponível. Já não é bem assim, são privados. Não são 100% privados, a gente sabe que não são. E aí você tem muitas questões problemáticas, a gente vai escolher algumas aqui para falar, também não dá para falar o resto da vida, né? Então a gente vai selecionar algumas para falar. Primeira delas, você pode questionar, o que a gente já questionou na leitura da tirinha, né? Jane, mas o uso, ele é um uso espontânea, você expõe o que você quer, então você está sendo controlado a partir da sua exposição. Mas, de novo, a gente viu a contraposição do texto 2, quando o texto 2 fala que isso faz parte da socialização, faz parte da vida do indivíduo desse século. Então, quer dizer, é obrigatório, o uso não é mais uma escolha. E na medida que o uso não é mais uma escolha, é muito problemático eu ter que ser obrigada a estar sendo controlada. Por exemplo, na faculdade, eu tive disciplinas em que as professoras e professores só disponibilizavam os textos, material de apoio, nas redes sociais. Então, criavam grupos e disponibilizando. Claro que eu poderia não ter rede social, pedir para meu amigo me mandar o texto. Existiam outras formas, mas não era prático, porque toda a comunicação era feita por meio da rede, de modo que as pessoas que não tinham acabaram tendo que criar a rede, mesmo que elas não postassem absolutamente nada, elas tinham que fazer a tal da inscrição lá com todos os dados delas, que a partir daquele momento estariam disponíveis ali. E a gente sabe que com um pouquinho de legalidade e boa vontade, as pessoas conseguem acessar esses dados. Então, quer dizer, eles estão ali disponíveis, mesmo que você não se exponha, não poste foto, não faça check-in, não fale onde você está, você já tem alguns dados seus ali disponíveis. Claro que é muito menor do que quando você ficou o tempo inteiro postando, mas ainda assim tá ali seu CPF, tá ali seu RG, tá ali seu endereço, tá ali seu e-mail, tá ali sua idade, dados pessoais que você não necessariamente gostaria de expor e que aparecem ali. Então, veja que há um controle e há um uso necessário. Então, o que a gente faz com isso? A gente tenta, então, lutar para que esses dados sejam realmente privados? Qual é a solução que a gente pode dar para esse problema? Impedir as pessoas de, então não pode mais... Não tem como a gente controlar isso. Então, o uso não vai mais ser necessário porque faz parte da vida. Então, você tem que lidar com esse fato. O uso, hoje em dia, ele faz parte da vida. Você pode até escolher não usar, mas ele faz parte. Você vai escolher abrir mão disso. E a gente tem que lidar com esse tipo de controle, como eu disse, como resolver esse problema, né? Que a gente não sabe muito bem o que fazer, porque é uma questão bastante difícil. E ainda nesse controle, a gente vai para nossa tese 6, nessa questão de controle, vamos lá. Quando você coloca as informações ali, mesmo as privadas, existem parcerias entre as grandes empresas. Então, entre as redes sociais e empresas, há parcerias. Não é que a pessoa saiba o tempo inteiro quem é você, o seu nome do que você gosta, mas existem códigos, tem outro nome que agora eu esqueci, mas enfim, existem códigos, tudo é por código, né? De modo que a empresa, ela consegue saber quem são as pessoas, né? Quais são as, não exatamente como disse a Giane especificamente, mas quais são os perfis, vamos dizer assim, que poderiam se interessar por produtos que elas vendem, que elas criam. Então, de acordo com aquilo que você posta, daquilo que você curte, aquilo que você reage, comenta, vai juntando vários códigos que formam um perfil seu, e esse perfil ele é vendido em parcerias, ele é acessado por empresas que vão ali juntando com a informação. Isso aí a gente tem a questão do texto 3, que fala do controle, tem a questão do texto 2, que fala da disseminação de opiniões, disseminação de ideias. Grandes empresas que querem vender os produtos, disseminar padrões, o que elas fazem? Elas acessam isso e elas vão colocar propagandas para vocês, para nós, né, daquilo que elas vendem, elas vão criar necessidades e tentar te convencer de que você precisa delas. E às vezes a gente não percebe. Então, uma questão que acontece bastante é, por exemplo, eu tô aqui conversando com meu marido sobre algum assunto, eu até mando uma coisa para ele, né, por WhatsApp, por qualquer outra rede, em aplicativo, e de repente começa a aparecer, vocês já perceberam isso, né? Com certeza, começa a aparecer um monte de propaganda pra mim na internet, sobre qualquer rede social que eu uso, qualquer coisa que eu uso, começa a ficar, por exemplo, você fala que eu vou viajar, começa a aparecer propaganda de viagem. E eu fico assim, gente, que coisa louca, né? Hoje em dia que a gente sabe que isso acontece, a gente já não fica mais tão surpreso, nem tão assustado. E às vezes até facilita a vida, né? Porque você pensa, mais fácil, a gente tem que ficar pesquisando, aqui já aparece mesmo, eu já vou filtrando o que me interessa, o que me interessa. E não é uma manipulação, porque afinal de contas, eles vão me oferecer e eu que vou escolher. Ingenuidade e ilusão. Eles vão te oferecer algo que eles selecionaram. Então, você vai escolher dentro da seleção deles. Então, não seja ingênuo a ponto de achar que, eu que estou escolhendo, que é mentira. Você não está escolhendo nada. Eles fizeram uma seleção baseada naquilo que eles vão conseguir te empurrar. E você vai dentro dessa seleção escolher. Então, você está sim sendo manipulado. Desculpa te desiludir. Então, a gente tem a disseminação de ideia e a gente tem a disseminação de padrão e é muito problemático. Por exemplo, no caso, eu que sou mãe, já comentei, né? Então, assim, eu acesso bastante conteúdo materno, começa a aparecer para mim muitas necessidades. Então, por exemplo, cadeira de amamentação é algo necessário. A pessoa precisa ter. Aí vai aparecer tanta coisa, tanto texto, tanta propaganda, que você começa a achar que é necessário. Você fala, gente, como que eu vou fazer? Meu Deus, eu preciso de um espaço para pôr a cadeira, eu preciso de dinheiro para comprar a cadeira, porque eu preciso da... Gente, mentira. Para aumentar, você precisa do peito ou da mamadeira e da criança só. Ai, Jenny, mais um monte de coisa traz conforto, mas não precisa, não é necessário.
traz conforto, se você tiver condição e se você quiser. Você não precisa de muitas coisas, muitas. O mundo materno, ele te tuxa tanta coisa. Nossa, parece que, meu Deus, eu fui no mundo. Nossa, eu vou gastar, eu vou falir. Não precisa de nem metade do que as pessoas falam. Não precisa de quase nada. O resto a gente quer, o resto a gente... Mas assim, você pode querer, o problema é achar que é necessário. E as redes sociais fazem isso, através desses dados que acabam não sendo privados, e você concorda quando você dá lá aquele aceite que a gente nunca lê, né? Eu me dou o trabalho de ler, não sei se você já leu, eu até acabo aceitando, porque se eu não aceitar eu não posso usar. Mas eu leio. E tem lá os seus dados, a gente tem parcerias com empresas, isso eu já vi isso, essa semana eu vi isso. A gente tem parceria com empresas, a gente não vai vender os seus dados, eles vão ser privados, mas a empresa consegue, mesmo assim, quer dizer, meio estranho, né? Privado, mas a empresa consegue acessar e te vender coisas, te dar propagandas do que você tem interesse. Ainda coloca dessa forma, coisas que você tem interesse. Então, sim, é uma manipulação muito grande, a gente tem que estar atento, tem que ter malícia para saber disso e tem que também saber como agir, né? Como é que a gente vai enfrentar isso, porque é muita coisa, sendo muita necessidade, sendo criada curso de emagrecimento. Gente, qual é o problema de ser gordo? O que tem pra ser gorda? Não é curso de ser saudável, de evitar doenças, não, é curso de ser magro. Porque tem que ser magro, aí já tem um pressuposto, eu sou obrigada a ser magro, tem que querer ser magro, eu não posso querer ser gordo, eu não posso estar bem sendo gordo. Então é muito problemático e tem muita manipulação, você vê que o assunto até é meio alto, porque é um assunto que já me irrita, porque eu vejo tanta gente assim sofrendo com essas necessidades que não são necessárias e é isso aí, vamos pra última tese? Última tese. Aí você vai falar assim, Giane, você esqueceu, você já tá no texto 2, aliás, tá no texto 3, esqueceu lá do texto 1. É uma tese fundamental. Quando a gente leu, a gente viu é um direito, mas nem todos têm acesso. Olha que perfeito, é um direito, mas nem todos têm acesso. Vamos discutir isso? Perfeito para mim que adora direitos humanos, que adora esse negócio de inclusão. Por que você não falou sobre essa tese? Porque ela é muito óbvia? Não, é porque ela é impossível. Como assim, Giane? Não é uma tese válida. Lembra que eu falei, não adianta se empolgar retirando informações, fazendo textos lindos, se não estiver atento ao enunciado. E o que o enunciado dizia? Qual é a questão central, recorte? Público e privado, questão de privacidade. Quando eu falo de inclusão social na internet, eu não estou falando de privacidade, eu não estou falando de público, não estou falando de relação entre privado. Então, não é uma tese possível. Você utilizaria ali um trecho da coletânea, utilizaria ali a sua bagagem, faria um texto maravilhoso e zeraria a redação. Gente, eu zerei a redação como eu utilizei um trecho da coletânea, estava dentro de tecnologia, eu falei de rede social, mas não falou dos limites entre público e privado, que é o assunto. Então, você poderia ou tangenciar, dependendo da sua abordagem, ou realmente zerar. Então, muito cuidado com a seleção de informações, por isso que você tem que circular o enunciado, que é para depois que você decidir o que você realmente vai escrever, volta lá e fala, é isso mesmo, tá dentro, então eu posso conseguir, posso seguir. Outra possibilidade que não é possível, você falar sobre, como a internet ajuda as redes sociais ajudam nas manifestações, né? Tem a coisa do grupo socialização, grupo de afinidade, você conhece pessoas, faz manifestações. Dependendo da abordagem, também não é possível, porque, de novo, eu não estou falando de público-privado, eu preciso ter essa abordagem. Então, como que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, fazer uma comparação, falando que se, por um lado, algumas pessoas usam a internet para o mal, como o cyberbullying, tornando aquilo que deveria ser mantido privado público, de outro lado, eu tenho pessoas que utilizam a internet, as redes sociais, especificamente, de modo positivo, tornando público aquilo que tem sido mantido privado e não deveria. Então, eu vou falar de manifestações específicas em que eu tenho ali assuntos que não têm sido debatidos. São, por exemplo, coisas que acontecem na vida que são de interesse social comum e não aparecem em jornais, ou quando aparece naquele jornal que ninguém lê, ou naquele horário que ninguém assiste, ou naquele site que ninguém vê, e a gente meio que não fica sabendo, e a gente tem que ficar sabendo. E algumas pessoas antenadas, ou que buscam esse conhecimento, que tem um posicionamento bastante crítico e engajado, sabem disso, aí sim elas vão levar essa informação, vão disseminar a rede social, aí sim você está usando o texto 2 da sua bagagem, vai usar a rede social para disseminar esse assunto, mas com esse viés de tornar público aquilo que tem que ser público e tem sido mantido privado por algum motivo, claro, por algum interesse, né? Por algum motivo, por algum interesse de grupos de poder. Então você veja a abordagem. Então é importante a seleção de dados, a junção com o seu repertório cultural, mas sempre dentro do recorte que já foi dado. Então, como eu disse para vocês, é um funil, né? É um funilzinho, o seu vai ser a gotinha que tem que partir desse funil, tem que passar por todas essas peneiras para ser possível. Aí sim você pode falar sobre isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O que vocês têm que lembrar? Ler atentamente o enunciado, circular ali as informações importantes, lembrar de criar uma tese. Como que vai ser a tese? A sua tese vai ser, provavelmente, não é obrigatório, mas provavelmente vai ser a junção isso, desses caminhos que a coletânea propõe junto com o seu repertório cultural. Veja que a coletânea facilita muito sua vida, porque ela te mostra possibilidades, ela te faz lembrar de vários outros assuntos. Então, a partir dela, você infere, você lembra de outros conteúdos que podem ser
trazidos para a sua prova. Então, ali você utilizar a sua bagagem com a coletânea, os seus motivadores para fazer a tese, uma tese que vai ser uma tese problema, porque se você tem que dar uma solução, tem que ter um problema, né? Então já cria um problema para que fique mais coerente, fique mais fácil até você encontrar uma solução. Não que a solução vai ser fácil, mas o texto vai caminhar naturalmente para isso, né? Você cria um problema, você reflete sobre ele, você propõe alguma coisa para resolver. E por fim, muito importante, muita atenção na seleção da informação. Não basta a informação ser interessante, ela estar na coletânea. O que importa é duas coisas, que a informação seja adequada diante do que foi solicitado, então que passou pela peneirinha ali do tema proposto, e a informação adequada no seu texto, porque você também tem uma tese, né? Não adianta nada passar pela peneirinha do texto, mas não ser pertinente ao seu tema, não contribuir. Ela tem que vir para contribuir. Pensa assim, tudo que eu colocar no meu texto, toda informação que eu colocar no meu texto, ela tem que vir para contribuir com a minha tese, para favorecer, para convencer o leitor. Senão, é porque tá sobrando essa informação, aí você pode retirar. Tá bom? Semana que vem, não sei semana que vem, mas no próximo vídeo dessa série, a gente vai conversar então sobre a bagagem cultural, repertório cultural, como utilizar. Eu preciso mesmo decorar aquela citação e colocar sempre na prova? Não, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom?